Olá, tá começando mais um Fora de Cena, o espaço onde o que acontece nas passarelas vira assunto sério, ou nem tanto. Hoje a gente vai falar sobre moda, que não é só o que a gente veste, é o que a gente diz sem abrir a boca. É cultura, é contexto e é provocação. E a gente chamou um convidado muito especial que entende profundamente disso. Eu sou a Duda. E eu sou a Maria Laura, e o nosso primeiro convidado é jornalista, referência no mercado editorial de moda e atualmente editor da Harper's Bazaar Brasil. Recebemos com muito estilo Guilherme de Bonaire. Oi, Gui, tudo Oiê, bem? tudo bom, e vocês? A gente está muito feliz com a sua presença aqui. A gente queria começar um pouquinho falando sobre a sua trajetória pessoal. Como foi virar editor da Harper's e como começou a sua relação com a moda? Minha relação com a moda vem desde pequeno, mas de uma forma bastante velada, talvez. Sempre tive familiares que faziam parte desse beau monde, talvez, e consumiam, mas eu não tinha muito interesse nisso. Eu sempre gostei muito de decoração, de estética, era uma área que a minha mãe dominava. E quando eu decidi, e minha mãe ficou doente, na verdade, foi quando eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa com a minha vida, e eu decidi então ir buscar um emprego e me tornar alguém assim profissionalmente, e decidi ser diplomata porque eu achava que era uma profissão muito elegante, e de fato eu queria viver dos champanhes, das viagens, das roupas, dos smokings. Acontece que eu estava me dando bem, mas realmente era um pouco too much para mim, estudo de direito, enfim, claro, tem tantos caminhos para ser diplomata, mas acabei indo pelo direito. Nesse meio tempo, enfim, tantas coisas aconteceram e eu acabei falando, bom, eu quero ter esse estilo de vida de um diplomata, mas não quero ter que estudar para ser um diplomata. E, bom, fui para o jornalismo, sabendo que eu ia querer fazer revista, fazer algum tipo de comentário sobre estética, e aí a moda entrou. Na verdade, entrou um pouco nisso porque o dia que eu estava tentando entender o que eu queria fazer com a minha vida, se não um diplomata, eu fui sair com uma amiga para almoçar e eu abri a porta do carro e quase derrubei a Costanza Pascolato no chão. E eu senti que foi um sinal do universo. E de fato foi. E já na faculdade eu comecei a trabalhar, eu fazia estágio numa assessoria de moda de luxo, para marcas de luxo. Eu também comecei a escrever para a Elle nessa época como colaborador. Eu também colaborava com a revista do Cidade Jardim, que é um shopping de luxo aqui em São Paulo. Eu fazia muita coisa. Da Elle eu fiquei um ano colaborando com a Elle, depois desistir de tudo, fui para Nova York. Em Nova York eu fui chamado para colaborar com a Vogue Brasil, então a Vogue me chamou para voltar para o Brasil e eu voltei. Fiquei alguns meses na Vogue e decidi sair do Brasil de novo, fui para Paris. E em Paris eu conheci a Patrícia Carta, que é a editora-chefe da Harper's Bazaar. A gente se conheceu, saiu para tomar um café, ela gostou de mim, em 20 minutos me contratou como editor. E de novo, querendo fugir do Brasil, acabei tendo que voltar. E estou aqui, vai fazer 3 anos. Que bacana. Sim. Muito. E como que você sente que é editar uma revista como a Bazar em um tempo de um consumo tão instantâneo das redes sociais? A editar a Bazar, junto com a minha equipe, é sensacional. É o título de moda mais antigo no mundo, ainda publicado, é de 1867. A gente carrega esse peso diariamente, né, de entender que é um título muito forte internacionalmente e que é lido internacionalmente. Eu tenho matérias minhas publicadas na Índia, por exemplo, porque são sindicadas, é realmente surpreendente. E hoje, pensando no digital, a gente faz um grande malabarismo, né, de entender o que é relevante para o papel, para estar nas bancas durante o mês inteiro, e o que é relevante para estar no digital em 5, 20, 15 minutos. A gente compete, é um mercado bastante competitivo, né? Vocês colocaram aqui tantas capas, tantos títulos internacionais, todo mundo compete pela audiência, porque no fundo o assunto é o mesmo, mas cada título tem a sua assinatura, cada título tem a sua própria personalidade, então acontece que a gente acaba tendo que prestar muita atenção nisso na hora de fazer o conteúdo digital também. É realmente um malabarismo, não tem muito uma explicação mais complexa que isso, assim, é mais a luta do dia a dia. E Gui, agora a gente vai mudar um pouquinho e a gente vai falar sobre o Met Gala, que é um dos eventos mais importantes da moda. A gente queria saber um pouco do que você achou do tema desse ano, que foi Super Fine Tailoring Black Style. Absolutamente relevante. Há mais de 20 anos que o Met Gala não fazia um tema que tivesse voltado para a moda masculina. E eu acho que o último foi em 2003, se eu não me engano, e estava todo mundo muito curioso para saber o que ia ser feito disso. Quando a gente fala de moda masculina, é muito natural que a gente imagine os dandies, né, do século XIX, que foram herança dos macaronis do século XVIII, mas sempre com um olhar muito europeizado, né, para a moda. Grandes dandies como Oscar Wilde, Roberta Montesquieu,
sempre homens brancos. Dessa vez, o Metropolitan Museum of Art, né, o Costume Institute, decidiu honrar os homens pretos que faziam parte desse movimento, mas não do mesmo olhar europeizado, né? A gente imagina que no século XIX, que foi um dos ápices da escravidão no mundo, esses homens escravizados que se tornaram alforriados, né, ou que conquistaram sua própria liberdade, fugindo ou comprando suas próprias cartas de alforria, usavam a moda e o luxo como uma forma de se impor na sociedade e de se colocar como um cidadão de novo, né, como eram, claro, sempre foram, mas estavam escravizados. Então, eu achei de extrema relevância esse tema, ainda mais hoje em dia, numa época que a gente vê tanto extremismo e tanto ódio, tanta violência racial, enfim, tantas coisas. E agora eu queria saber de você. A gente separou alguns looks do Met. E quem você acha que soube interpretar bem esse conceito? O Pharrell Williams. Eu nunca gostei muito do Pharrell, para falar a verdade, até eu ir na estreia dele na Louis Vuitton em 2022, se eu não me engano, 2023, talvez, 2023, na Pont Neuf, em Paris, e foi um desfile apoteótico, e desde aquele dia eu mudei completamente minha visão sobre o Pharrell. Acho que ele é um dos grandes ícones da cultura pop hoje, e me surpreendi bastante no Met Gala. A gente vendo as fotos um pouco de longe, parecia um paletó tão comum, mas na verdade eram 100 mil pérolas bordadas ao longo de 980 horas num paletó. Acho que ele representa muito bem a imagem do dandy preto moderno, e achei que ele estava muito, muito no tema. Em relação a uma mulher, achei a Janelle Monáe também completamente dentro do tema, com uma roupa, um casaco que depois ela tirou do Thom Browne, que para mim é um dos grandes alfaiates hoje no mundo, que trabalha na moda. Achei que ela estava extremamente dentro do tema também. E claro, assim, não muito dentro do tema, mas acho que ela representa tanto sobre cultura preta. A Diana Ross estava fantástica. Isso. E você meio que já respondeu, mas assim, você meio que se surpreende ainda com os temas do Met, com as marcas, ou você já começou a perceber alguns padrões, algumas repetições? Eu me surpreendo com os temas do Met, sim. Não ao mesmo tempo que todo mundo, a gente acaba recebendo os temas antes. Os looks a gente também sabe um pouco antes, para já preparar todo tipo de coisa. Então, minha surpresa nunca é um grande choque, mas eu sempre fico curioso com o fato de algumas marcas escolherem algumas celebridades. Claro, tem repetições, a gente sabe que tem celebridades que têm contratos com grandes marcas e por isso estão sempre vestindo as roupas delas. Mas ainda assim, eu me sou surpreendido algumas vezes. Não me deixo ser completamente, enfim, entediante. E você acha que veio alguma tendência nesse último Met que a gente vai conseguir ver nas ruas, nas vitrines? Eu não acho que o Met seja uma vitrine de tendências, nem uma vitrine de luxo no sentido de ostentação, né? Ele tem um propósito muito real, que é angariar fundos para o Costume Institute. Inclusive, esse ano, se não me engano, foi o Met mais bem sucedido nesse sentido. Não acho que as pessoas olhem para o Met Gala em busca de inspiração para o que usar na rua. Acho que ele, na verdade, transforma tendências que a gente vê no streetwear e nas passarelas em alto luxo, né? Em alta costura. Claramente, a alfaiataria foi a grande tendência da vez. E talvez o que a gente possa ver refletido nas ruas sejam alfaiatarias mais coloridas e, quem sabe, bengalas também. Acho que foi um acessório que todo mundo usou bastante, que representa muito essa imagem do dandy contemporâneo. E eu adoraria ver nas ruas, acho que é uma coisa que faz falta. Mas com certeza, alfaiatarias coloridas talvez seja algo que eu imagino que possa ser um reflexo do Met Gala. E voltando agora um pouquinho sobre a importância do Met, você acha que ele ainda é relevante no mundo da moda como o evento mais importante ou ele perdeu um pouquinho ao longo dos tempos? O Met Gala absolutamente tem relevância quanto à angariação de fundos, né, para o Costume Institute. Eu acho que ele deve servir de exemplo para outros tipos de eventos como tal. Eu ainda acho que as semanas de moda são os principais eventos de moda que existem no planeta, especialmente em Paris e nas outras capitais de moda. Mas acho que o Met Gala é um momento que a moda precisa muito, que é o momento do lúdico, do sonho, de você ver várias celebridades reunidas, de você ter assunto para comentar. Desde a adolescência eu parava durante a aula, comentava com meus amigos sobre o Met Gala. Então eu acho que ele tem um papel muito importante nessa leveza da moda, ao mesmo tempo que traz temas muito importantes. Eu acho que ele convida pessoas que não são só da moda, mas da cultura, do cinema, a discutirem sobre temas tão relevantes como esse, sobre o dandismo preto. E agora, também mudando, mas ainda falando sobre o Met Gala, a gente queria fazer um quiz com você de esse ou aquele. Então a gente separou aqui na parede alguns looks de algumas celebridades que a gente achou relevante e a gente queria que você escolhesse entre eles, entre os dois de cada, qual você preferiu. Então a gente vai começar com o Bad Bunny e o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Eu adorei o look do Bad Bunny. Eu acho que essa coisa meio Chico Bento, né, que ele trouxe com os looks da Prada é sensacional.
mas eu realmente acho o Lewis Hamilton um dos maiores ícones de moda hoje. Ele é outro também que eu já conheci e ele é fantástico. Eu acho que ele estava impecável de branco, com essa boina. Os broches vintage que ele trouxe, também combinados, são sensacionais. Vou com o Lewis Hamilton. E você acha que o look dele, tipo, por ele ser co-host, fez jus, assim? Ou ele Absolutamente. Eu acho que é um look... Ele não precisa necessariamente estar camp, no sentido do dandismo preto. Ele já é um dandy preto por si próprio, até com os uniformes da Fórmula 1. E como co-host, ele não é a pessoa que tem que brilhar na noite, sabe? Assim, então eu acho que ele escolheu muito bem o look. Aqui a gente tem a Rihanna e a Kim. O que você achou? Que difícil. Eu gostei muito do look da Kim, mas eu vou com a Rihanna. Eu acho que ela é sempre um ícone do Met Gala, até porque ela sempre está atrasada. Eu acho que é o charme dela, como a última a chegar. Acho incrível o quanto ela fala sobre o corpo feminino, às vezes mostrando o corpo e sensualizando, às vezes não, como foi o caso. E ela tem uma coisa com a maternidade que é tão forte, essa inclusive é a terceira gravidez dela, que ela anunciou no dia do Met Gala. Icônico, vou com a Rihanna. E agora a gente vai pra Zendaya e a Laura Harrier. Zendaya, eu acho. Eu gosto do look da Laura, mas a Zendaya tem uma coisa Bianca Jagger que eu gosto muito. Pontos a menos, porque eu vi uma outra mulher com um look muito próximo ao da Zendaya, mas eu acho que ela, enfim, tava com joias da Bulgari incríveis, ela colocou um broche de serpente atrás, na gola de trás, que não dá pra ver nessa foto, mas acho que a Zendaya carrega tudo, absolutamente tudo. Ela não precisa de drama pra ser a Zendaya. Vou com ela. Agora a gente tem a Liza e a Dolce. O que você achou de cada uma? Eu gosto da Liza, acho ela icônica, claro. Eu acho que até a Minha Causa foi uma tendência muito grande no Met Gala. Confesso que em relação às duas, o estarem de Louis Vuitton me incomoda um pouco, porque foi a única marca no Met Gala que realmente usou e abusou muito da logomania. A Dolce, inclusive, foi alvo de algumas polêmicas, porque estava com uma marca de maquiagem da Louis Vuitton que remetia um pouco às marcas, né, queimadas na pele dos escravizados. Então acho que eu vou com a Liza um pouco por isso. Achei que o look da Dolce tinha um pouquinho de, assim, capitalismo demais, assim, pra mim. Mas gosto dos dois looks, assim, dessa proposta, tipo, do monocromático. Gosto da gravata da Dolce, mas vou na Liza. Acho um pouco mais sexy, apesar de não estar no tema, mas enfim. E pra terminar, a gente tem a Shakira e a Simone Biles. São dois looks que eu não gostei. Eu acho a Shakira... o que eu acho da Shakira? Eu acho que a Ivana Simone foi o primeiro Met Gala dela, se eu não me engano. Ela até, inclusive, falou numa entrevista que ela se sentiu mais nervosa pro Met Gala do que para as Olimpíadas. Eu achei isso muito fofo. Eu acho que ela ainda tem muito caminho pela frente com os stylists dela, que deveriam ser demitidos imediatamente. Mas eu acho que ela estava excelente. Eu acho que o maior acessório dela sempre é o sorriso e o bom humor. Eu acho que ela carrega muito isso. Ela é uma diva sem ser uma diva. A Shakira, eu acho ela um pouco... Shakira demais. Gui, foi um prazer imenso conversar com você. O prazer foi todo meu. Muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E você que tá aí com a gente, fica ainda, porque no próximo bloco a gente vai ter uma convidada muito especial que vai falar um pouco sobre a moda que a gente consome. A gente vai sair do tapete vermelho e direto pro provador. Então vamos sair daí. O Fora de Cena está de volta e a gente segue com um tema que está no feed e no guarda-roupa de muita gente, o fast fashion. Para esse papo, a gente tem uma convidada super especial. Ela já passou pelo Correio, Vogue, Elle Brasil, Glamour e hoje é jornalista independente. Bem-vinda, Rafaela Fler. Muito obrigada, gente. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Rafa, assim como a gente fez com o Gui, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal. Então, como você chegou nesse universo da moda e o que te motivou a continuar nele? Então, eu entrei na faculdade muito cedo, entrei na faculdade com 16 anos e fui fazer artes e belas artes, assim. Eu sempre gostei muito de cultura e eu queria ir para uma área parecida com cinema. Descobri que sou uma péssima diretora, que os meus talentos não eram suficientes para isso. E, em paralelo, eu já considerava o jornalismo, mas eu sentia que não era aquilo ainda especificamente. Até que eu migrei para a faculdade de jornalismo, aí me apaixonei perdidamente. E a partir do momento que eu decido fazer jornalismo, eu já sabia que seria jornalismo de moda, assim. Então, meu primeiro estágio já foi voltado para moda, que foi no Correio, lá em Salvador, que ficava no estúdio da TV Bahia, que é filial da Rede Globo de lá. E aí eu comecei a escrever sobre moda, fazendo vários freelas.
E em paralelo a isso, né, trabalhando com internet também, sou da geração das blogueiras aí dos anos 2000, então Tumblr, blogs, YouTube, tudo isso. E o jornalismo, para mim, ele sempre caminhou no digital e depois eu fui para os veículos e etc. E aí, quando eu me mudei para São Paulo em 2020, no começo da pandemia, curiosamente foi quando eu finalmente consegui esses contatos com os veículos aqui de São Paulo, né? Porque como eu não sou daqui, eu sou baiana, sempre foi desafiador no começo, né? Não sempre, mas chegar nas pessoas, conhecer, estabelecer essas conexões, assim, não é uma tarefa muito fácil, mas as portas se abriram, graças a Deus. E aí eu comecei na Vogue, fui escrevendo lá durante 1 ano e meio, mais ou menos. Depois fui para Glamour como editora de moda fixa, fiquei um tempo lá também. Depois saí em 2023 e comecei a colaborar na Elle quase mensalmente, que é como eu estou agora, nessa jornada independente que tanto me faz feliz. E depois de toda essa trajetória, a gente queria saber um pouquinho como que você vê o impacto do fast fashion no nosso dia a dia mesmo. Assim, né, acho que quando a gente fala de fast fashion, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente está falando de business, de negócio. Então, acho que às vezes quando a gente fala de moda, assim, o discurso em relação ao fast fashion, ele é muito voltado para a coisa da sustentabilidade, que é muito importante, é muito naquele... É uma coisa quase imaginária um pouco, assim, né? Então, às vezes a gente precisa colocar o pé no chão, eu acho, para entender como um negócio mesmo. Em termos de negócio, é um negócio que movimenta o mundo, é uma indústria gigantesca que movimenta bilhões, assim. No nosso país, se a gente pensa, por exemplo, quantas pessoas têm no seu guarda-roupa uma peça de uma loja de departamento super famosa no país e quantas pessoas têm acesso a uma grife de luxo vendida a muitos mil reais, né? Então, acho que o fast fashion, antes de tudo, é um grande negócio, um negócio que precisa existir, querendo ou não, com os seus prós, com os seus contras, porque as pessoas precisam se vestir e as pessoas não têm como, todas as pessoas do mundo não têm como bancar, infelizmente, pela moda de luxo, né? Então, acho que antes de tudo é um negócio que precisa acontecer e que precisa, sim, de fato, se modificar e melhorar e evoluir a cada dia. E como você diferencia o fast fashion das outras formas? Por exemplo, o slow fashion, a moda de luxo. Qual você acha que é a maior diferença? Fast fashion, para além de ser um negócio, é um sistema de produção, né? Quando a gente fala de fast fashion, a gente fala em reprodução massiva, de quantidade, de tendências, de massificação mesmo. E, em contrapartida, a gente tem também uma qualidade inferior quando a gente fala sobre material, quando a gente fala tecido, às vezes quando a gente fala em mão de obra, muitas vezes também. Então, é um sistema de produção, né? Então, quando a gente difere fast fashion e slow fashion, como o próprio nome já diz, o fast fashion ele tem uma lógica de reprodução massiva, rápida, tem que ser barato, tem que ser consumido, vambora. O slow fashion, normalmente, ele é mais atrelado a pequenos negócios, pequenos designers, pequenos empreendedores, que são pessoas que têm ali toda uma cadeia produtiva que é possível, né? Muitas pessoas que estão no slow fashion não é porque a gente prefere, porque a moda... Não, é porque é o que é possível. Se eu só posso ter 5 costureiras, não posso contratar uma fábrica com 3.000 funcionários para mim, eu vou ter 5 costureiras. Então, acho que existe essa divisão, assim, né? E aí, quando a gente fala de luxo, é uma outra história. Acho que aí sim a gente entra, né, num patamar que, obviamente, também é muito business, um dos maiores, inclusive, mas já carrega mais essa magia, né? A grande magia da moda, que as revistas de moda sustentam, que fazem brilhar os nossos olhos quando somos crianças, quando somos jovens, é muito ligado a esse universo de luxo, né? A Carrie Bradshaw, a coisa do Diabo Veste Prada, ai, como a moda é corrida, ai, minha bolsa, meu sapato, meu manolo, essa coisa toda. Então, acho que são sistemas muito diferentes, assim, que podem sempre melhorar, né? Eu acho que a primeira coisa é que todos esses sistemas, eles podem sempre melhorar. Quando a gente fala em negócios de moda, sempre tem alguma coisa que a gente pode ajustar ali.
E eu queria saber um pouquinho se você acha que existe um risco dessa moda do fast fashion esvaziar o sentido original das criações. Olha, eu não sou tão sensível com essa questão da moda tão nesse lugar mágico e artístico. Eu acho que a moda pode ser mágica, artística e bela e linda e delirante. Mas a roupa, antes de tudo, a gente pensa como uma ferramenta, né? Como uma coisa utilitária. Eu não poderia estar nesse programa agora se eu não estivesse vestida. Nem vocês aqui comigo, nem a nossa querida plateia. Então, eu acho que o fast fashion, ele tem hoje uma prática que ela é pouco sustentável em comparação com as outros meios, que também não são sustentáveis, né? Mas é uma coisa um pouco pior. Mas, ao mesmo tempo, é isso, as pessoas precisam se vestir. E esse pensamento de mudar essa estrutura, de ajustar essa estrutura, não cabe individualmente a mim, nem a vocês. Cabe às cabeças, às pessoas, aos grandes líderes, aos grandes donos de grandes empresas e conglomerados. A gente pode sim fazer escolhas melhores diariamente, mas a gente tem aí um sistema, um ecossistema, um grande sistema que é um grande business e que a gente não tem muito como fugir disso, né? A gente pode adequar ali a nossa pequena realidade ao que a gente achar mais coerente, eu acho. E como você acabou já falando também, as pessoas acabam recorrendo ao fast fashion por uma questão de acessibilidade. Mas você acha que esse é o único motivo? Ou, por exemplo, essa grande consumo de tendências que hoje as redes sociais estão fazendo com que estejam mais visíveis também façam as pessoas irem para esse lado da moda mais rápido? Eu acho que sim, obviamente, né? A gente não pode desconsiderar o peso da internet, das tendências, de toda essa coisa, compre, compre, compre. Se você não tem o tênis, se você não tem a bolsa, se você não tem a blusa. Mas, em paralelo, eu acho que a gente também, enquanto consumidor, enquanto sociedade, precisa se letrar, precisa se educar e se responsabilizar sobre os nossos comportamentos enquanto consumidores. Então, para mim, é muito complexo, por exemplo, se a gente tem aí muitas mulheres que eu vejo no TikTok, eu gastei todo o meu salário com roupa, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, mas eu comprei 10 blusas na Shein. Parabéns! Péssima escolha você está fazendo, porque além de não pagar seu aluguel, você está comprando roupa de péssima qualidade. Então, eu acho que cabe também a gente pensar o que eu preciso. Não só o que eu preciso, o que eu quero. Faz mais sentido para mim. Se eu tenho, sei lá, eu tenho R$300 e eu quero comprar um blazer. Vamos supor, onde que eu posso encontrar um blazer até esse valor que não seja fora do meu orçamento, mas que também não seja de um material horroroso? Como eu posso fazer a melhor escolha? Qual peça eu vou usar mais no meu guarda-roupa? Quantas vezes eu vou usar isso? Então, assim, pessoalmente, né, como eu tenho também esse side job, eu sou jornalista de moda, mas eu também sou uma grande blogueira, então eu estou o tempo todo nessa linha tênue, né? Então, pessoalmente, enquanto consumidora desse universo e como uma figura também, né, que está ali fazendo propaganda para as pessoas, é preciso que essa consciência exista de que é o meu dinheiro, de que é o meu guarda-roupa e de que, gente, somos pessoas diferentes. A gente tem hoje um mundo tão repleto de informação, é tão fácil você encontrar referências de diversos lugares do mundo, diversas maneiras, são tantas pessoas inspiradoras. Então, é complexo. Por que a gente gira em círculos? A internet tem uma responsabilidade, a mídia tem uma responsabilidade, as revistas, todo mundo. Mas a gente, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, precisa se letrar também, se educar e aprender a escolher melhor, eu acho. E qual você acha que é o maior desafio para quem quer seguir uma moda mais consciente hoje em dia, mas sem perder a identidade pessoal? Olha, eu acho que, antes de tudo, exatamente o que eu falei agora, fazer escolhas. Isso que você quer, você realmente quer? Tem a ver com o seu... Pensa assim, faz o mood board da sua vida. Coloca ali coisas que Rafaela gosta. Essa bota azul marinho faz sentido com as outras coisas que eu gosto? E não faz sentido, mas eu quero muito usar, que eu tô na... Ok. Mas se for só um desejo efêmero, eu não preciso disso. E eu acho que é isso também, né? Às vezes essa sede por compra, às vezes não, quase sempre essa sede por compra, essa coisa toda, você quer suprir outras coisas. Então o que você está querendo suprir? Às vezes é só autoestima que não tá boa. Aí você gasta rios de dinheiro com maquiagem, não porque esse gloss, porque essa base, porque... Não é o produto.
Se você continuar se olhando no espelho e falando, nossa, eu sou horrorosa, e lendo e ficando ali na internet, no Instagram, vendo um monte de baboseira de pessoas que vendem uma falsidade enorme e que você compra porque também, né, não deveria estar comprando, você vai viver nesse ciclo. Então, acho que a gente precisa, assim, principalmente quando a gente fala das grandes vítimas, né, desse capitalismo, são as mulheres, as meninas, muitas jovens que estão aí enfurnadas nesse ciclo, nesse imaginário, achando que precisam de muitas coisas. Não precisam, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente gosta e onde a nossa mão alcança nesse momento. Porque a gente tem outros sonhos, a gente quer viajar, a gente quer ser feliz, a gente quer construir a nossa vida. E eu vejo muito essa importância educacional na moda. Eu acho ótimo que a gente esteja aqui falando sobre fast fashion, porque a gente precisa tratar esse comportamento como algo educativo. E a gente precisa ter conversas sérias sobre isso, que vão além dos achismos, assim, sabe? Sim, total. E agora, para a gente encerrar, a gente preparou um quiz para você, que é que tipo de consumidor de fast fashion você é. E para quem estiver em casa também pode participar, é só anotar as respostas, depois a gente vai falar o resultado, tá bom? Animada. Então, a primeira pergunta é, você vê uma tendência nova no TikTok. O que você faz? A, já adiciona no carrinho. B, salva para pensar depois. Ou C, tendência, ainda usa skinny jeans com orgulho. Putz, vocês foram cruéis nesse skinny jeans com orgulho, porque ninguém tá usando skinny jeans com orgulho em 2025. Vai que... Mas, olha, eu acho que se for uma tendência que me interessa, eu salvo sim. Porque eu também, é isso, acho que moda é brincadeira também. É importante você pensar de forma séria, mas não se levar a sério. Se eu quiser brincar, tudo bem. Então, eu não tenho essa coisa de, porque tá todo mundo usando, eu não quero. Porque, todo mundo agora tá com essa bolsa, eu não quero mais, que agora todo mundo tem. Se eu gostei do raio da bolsa, e daí que todo mundo tem, sabe? Então eu salvo. Arrasou. E agora a segunda pergunta é, quando você vai montar um look, você A, veste uma peça que comprou na semana passada. B, mistura peças novas com as antigas. Ou C, garimpa no armário da sua mãe e sai vintage chique. Misturo peças novas e antigas. Assim, eu compro muito pouco atualmente. E essa calça, por exemplo, essa calça é do meu sogro, amor. Anos 70 aqui, ó, muito tempo. E esse sapato eu comprei na última semana de Paris que eu fui. Então a gente tá equilibrando aqui, ó, a herança do meu sogro, o sapatinho da semana de moda de Paris, e a gente vai fazendo bem bolado. A terceira pergunta é, promoção relâmpago no app de fast fashion. Você, A, fica louca e compra 6 peças por R$120. B, pensa se realmente precisa. Ou C, já desinstalou o app em 2021 e nunca mais olhou para trás. Eu penso se eu realmente preciso, porque tem promoção que vale a pena, gente. Tem promoção que vale a pena, eu penso. E agora a quarta pergunta é, uma celebridade aparece com um look super conceitual no Met Gala. Você, A, corre para procurar uma versão mais barata na loja. B, curte a ousadia, mas sabe que não é muito sua vibe. Ou C, pensa, isso vai virar uma fantasia de Halloween. Gente, eu acho que eu fico inspirada em nenhuma das 3 perguntas. Acho que se eu vejo um look conceitual, eu entendo que é algo que me chama atenção, né? Eu fico inspirada. Então, se eu gostar muito, minha cabeça já faz esse raciocínio meu automaticamente. Eu não penso, tipo, vou reproduzir. Quando eu vou me vestir, aquilo já tá na minha cabeça de alguma forma. Então, eu absorvo, assim, tento imaginar como eu posso reproduzir isso na minha realidade. E agora a quinta e última pergunta. Você encontra uma blusa baratinha que está na moda, mas o tecido parece papel crepom. Você leva mesmo assim? A, B, prova no provador e decide ali no feeling? Ou C, foge na hora, se não dura nem a primeira lavagem, não vale a pena. Quando você terminou essa pergunta, meu amor, já estava lá no Alasca já. Deus me livre. Não, deixa lá. Pra que eu quero blusa de tecido ruim, não? Então agora a gente vai para os resultados. Para quem de casa escolheu mais a opção A, você é uma vítima das vitrines. Então você ama a tendência que é sempre estar por dentro. Mas cuidado para não cair na armadilha de usar uma vez e esquecer. Seu estilo merece durar mais que 15 segundos de fama. Agora a B, que foi a quem você... o seu resultado, é um consumidor consciente em construção. Você gosta de moda, mas já está de olho em fazer compras mais inteligentes. Está no caminho certo. Tendência boa é aquela que conversa com o seu estilo e dura no armário. Eu acho que combinou bem com a nossa conversa. Tudo faz sentido, tá tudo conectado. Tudo tá conectado. E C, para quem de casa também acabou tendo esse resultado, você é uma diva do desapego das tendências. E você sobrevive a qualquer temporada sem ceder à pressão fashion. Seu guarda-roupa tem identidade, história e zero pressa. Slow Fashion é o seu sobrenome.
Rafa, muito obrigada pelo nosso papo. Foi ótimo te ouvir e entender mais sobre o universo da moda e o seu olhar tão atento que você tem. E obrigada também a quem acompanhou a gente, viu? A moda vai muito além do que a gente vê e do que a gente veste. E hoje eu acho que essa conversa trouxe bastante um pouquinho mais desse outro lado. Episódio que vem tem mais. Até lá. Obrigada, gente. Obrigada. Esse final é sempre meio... agora a gente pode fingir estar conversando sobre algo super interessante. Nossa, os créditos são tudo, muito né? legais. Todos os espaços. Super, super. Esse blazer aí atrás. Não, vamos esquecer.